Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor de unijunção, o que é e para que serve. Hoje eu vou mostrar um transistor pouco usado hoje em dia, mas que já foi muito usado como oscilador e disparador de tiristores, uma espécie de JFET. Hoje é dia de conhecer o transistor de unijunção, ou simplesmente o JT. Vamos lá? A construção do transistor de unijunção é similar ao transistor JFET, cara de um, focinho do outro. O unijunção é feito com uma barra de cristal N, apesar de ser possível fazer com cristal P. O unijunção mais popular é feito com uma barra de cristal N. No cristal N é injetado um cristal P. O desenho é o mesmo do JFET. O nome dos terminais são base 1, B1, base 2, B2, emissor E. Por isso, algumas vezes, esse componente é chamado de transistor com dupla base. O símbolo é mostrado na figura. Note que o símbolo é similar ao JFET, mas o emissor, a setinha aponta para a base 1. Isso é muito importante. O transistor mais usado é o 2N2646, mostrado na figura. A construção, a estrutura interna tem algumas diferenças em relação ao JFET. Primeiro, o cristal N é fracamente dopado. Tem uma resistência intrínseca maior do que o JFET. Segundo, o cristal P central está montado mais perto da base B1. Então, cuidado a identificar os terminais, não pode inverter a montagem. Outro detalhe que diferencia a unijunção do JFET é o tamanho do cristal P. No JFET, a largura é muito maior, criando um canal mais longo. Você pode considerar a unijunção como duas resistências em série, RB2 e RB1, formando um divisor de tensão. Entre as resistências ligado um diodo com o cátodo voltado para a junção e o anodo ligado ao emissor do unijunção. O valor da resistência total, a soma de RB1 mais RB2, no 2N2646 pode variar entre 4,7 e 9,1 kΩ. O valor típico é de 6,21 kΩ, valor típico para esse tipo de componente. Esse valor consta no manual designado por Interbase Resistance RBB. Outro valor importante que consta no manual é a relação entre a resistência RB1 e a resistência total, chamada de Intrinsic Standoff Ratio, designado pela letra grega eta. Os valores para o 2N2646 podem variar entre 0,56 e 0,75. É bom usar o menor valor, 0,56. Como você pode ver, o manual não dá o valor das resistências RB1 e RB2, mas dá meios de calculá-las. Para que simplificar se dá para complicar, não é mesmo? O circuito da figura pode ser usado para mostrar o funcionamento, que é bem simples. Note que as resistências R1 e R2 são muito menores do que a resistência intrínseca do unijunção, que é igual a 6,21 kΩ. A resistência R3 é para limitar a corrente máxima no emissor. Vou colocar um voltímetro na base B1. Esse é o ponto de saída desse circuito. A tensão nesse ponto vai variar bruscamente, e será exatamente essa variação que será usada nos circuitos práticos. Sim, é assim que a unijunção vai funcionar, ligando e desligando a tensão na base 1. Vou mostrar os detalhes agora, testando o circuito da figura. Vou começar o teste ajustando o potenciômetro para uma tensão VE igual a 0. Nesse caso, a resistência do canal é máxima, isso é 6,21 kΩ. A corrente entre as bases e BB é mínima, pode ser calculada considerando as resistências do circuito de saída, que é praticamente a resistência intrínseca. No circuito da figura, a corrente BB fica ao redor de 1,9 mA. A queda de tensão real na resistência entre as bases, VBB, é igual à corrente BB de 1,9 mA vezes a resistência 6,21 kΩ da resistência intrínseca. Isso dá 11,8 volts. A tensão de saída V1 é igual à corrente BB vezes a resistência R2 de 20 Ω. Isso dá praticamente zero. Essa é a condição quando a junção emissor-base 1 não está conduzindo ou unijunção está desligado.
Agora vou movimentar o potenciômetro até que o unijunção alcance a tensão de disparo. Isso mesmo, vai disparar. Quando essa tensão for alcançada, a resistência do canal entre o emissor e a base 1 cai bruscamente. E a corrente entre o emissor e a base 1 pode fluir livremente, aumentando a tensão na resistência R2. Note que antes de alcançar a tensão de disparo, a corrente no emissor é zero, como qualquer diodo inversamente polarizado. A tensão de disparo é chamada de tensão de pinch-off, VP, como no JFET, e pode ser calculada facilmente usando a fórmula da figura. A tensão de pinch-off é igual à tensão do diodo, 0,7 volts, mais a tensão sobre a resistência do canal, RB1. Isso mesmo, para disparar unijunção, a tensão no emissor terá que vencer a tensão da junção do diodo, mais a queda de tensão sobre a resistência entre o emissor e a base 1. Por isso a soma. Como saber a tensão dentro do unijunção? Agora vem a mágica. Você usa o tal do ETA, lá do manual, lembra? No 2N2646 é igual a 0,56. É melhor usar o valor mínimo. Então, a tensão de disparo é igual a 0,7 volts do diodo, mais 0,56 do ETA, vezes 11,8 volts de VBB antes do disparo. Isso dá 7,31 volts. Essa é a tensão de disparo nesse circuito. Muito simples, não é mesmo? Uma vez disparado, todo o circuito altera. Agora surge uma corrente no emissor, IE. Essa corrente vai ser limitada pelo circuito do emissor, mesmo que o potenciômetro gire até a resistência mínima. Então, a resistência R3 irá limitar a corrente. A corrente de emissor máxima vai ser aproximadamente 12 volts menos 0,7 volts da tensão de condução do diodo dividido por 2K. Isso dá 5,65 mA. Na verdade, é um pouco menor porque a queda de tensão na resistência R2 diminui um pouco a corrente no emissor. No momento que a unijunção começar a conduzir, a resistência RB1 praticamente cai a zero. Com isso, sobra somente a resistência RB2 no circuito, aumentando a corrente entre as bases IBB. A resistência RB1 é igual à resistência RBB vezes o θ, e a resistência RB2 é igual a RBB menos a resistência RB1. Então fica fácil determinar a resistência do canal depois do disparo. Isso é, sobra só RB2. A corrente continua dependendo basicamente da resistência do canal, que agora diminuiu muito, é igual a 2,67 kΩ. Então, a corrente entre as bases vai ser igual a 12 volts dividido por 2,67 kΩ, isso dá 4,49 mA, aproximadamente. Na verdade, é um pouco menor, porque ainda tem que descontar a queda de tensão na resistência R2. A corrente na resistência R2 é a soma da corrente que vem das bases IBB mais a corrente que vem do emissor. Então, a corrente na resistência R2 é igual a 4,5 mA da corrente das bases mais 5,65 mA da corrente de emissor. Isso dá 10,15 mA, muito maior do que o 1,9 mA de quando o unijunção estava desligado. Agora é possível determinar a tensão na resistência R2, a tensão na saída, a tensão no voltímetro V1. É só usar a lei de Ohm. A tensão V1 é igual à corrente R2 multiplicado pela resistência R2. Isso dá 0,2 volts, muito maior do que a tensão inicial, 0 volt. É isso que vai acontecer nos circuitos práticos. Ao ligar a unijunção, um pico de corrente vai ser gerado. E esse pico de corrente poderá gerar uma tensão que, assim, poderá ser usada para ligar outros circuitos. Uma das aplicações mais conhecidas da unijunção é o oscilador de relaxação. Esse circuito pode gerar um pulso rápido, já que a unijunção trabalha fácil em altas frequências, que poderá ser usado como pulso em contadores e até gerar zumbidos para espantar mosquitos. O seu funcionamento é simples. O circuito RC no emissor carrega o capacitor até que alcance a tensão de pinch-off. E então, a unijunção dispara descarregando o capacitor via emissor ER3. Note que a tensão de saída é tomada na resistência ligada na base 1.
Observe na figura a imagem do osciloscópio, mostrando as formas de onda. Em amarelo, a carga e descarga no capacitor e em azul, os pulsos na saída. Você conheceu neste tutorial o transistor de unijunção, o seu funcionamento e uma aplicação como oscilador de relaxação. Mas existem outros tipos de transistores de unijunção, por exemplo, unijunção programável, mas isso veremos nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!